Seja pelo que acontece no Brasil, seja pelo que acontece fora. O que eu costumo dizer é que quando você vai para aquela duna do Nordeste, você pode escolher com emoção ou sem emoção. Ultimamente, você só tem uma opção. Sem emoção não existe. E eu acho que isso aqui traz um pouco da ênfase do que eu quero trazer para vocês. Eu hoje tenho uma visão que provavelmente é diferente da imensa maioria, que é, eu estou muito preocupado com o mundo e muito menos preocupado com o Brasil do que a grande maioria. E, por outro lado, como tem os dois aspectos, eu desconfio que vai ser com emoção, com grandes chacoalhadas. Que do ponto de vista de oportunidade de mercado é ótimo, porque o que volatilidade faz é gerar oportunidades que sem elas não apareceriam. E é isso que eu pretendo tentar mostrar para vocês. Para isso, eu queria começar pelo mais complicado e que eu acredito que é mais transformacional e que eu não vejo discussões o suficiente sobre o assunto. Na minha opinião, a invasão da Rússia pela Ucrânia vai passar para os livros da história provavelmente como o maior ponto do que foi a reversão de um processo de globalização que determinou a formação econômica, a geopolítica dos últimos 30 anos, com implicações gigantes. Do que eu estou falando? Há 2 dias a gente teve o aniversário de 33 anos da queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim em 89, a dissolução da União Soviética em 93, elas determinaram o que foi um processo de mais ou menos 3 décadas de expansão da globalização. Por que a expansão da globalização é tão importante? Porque a expansão da globalização faz com que a gente tenha um processo onde você passa a poder comprar de gente que antes você não podia. E quando isso acontece, quando o teu acesso a produtos e serviços se expande, a gente tem um processo deflacionário. Pré-queda do Muro de Berlim, a forma da gente imaginar como o mundo funcionava é, passa um muro aqui no meio. Você tem um lado da sala para cá, que mal conversa e mal sabe o que está acontecendo com o lado da sala do lado de cá. Que não transaciona com o outro lado. Eu não vou dividir, jogar cada um de vocês, um no lado capitalista e comunista, porque se eu errar eu vou tomar porrada aqui e a coisa anda complicada. Mas o fato é que a gente vivia num mundo antes da queda do Muro de Berlim, onde Lada era considerado carro. O que eu quero dizer com isso aqui é que quando você tem menos acesso a produto e serviço, você se contenta com produtos e serviços piores e mais caros. A expansão da globalização e o acesso a produtos melhores e mais baratos significa uma força de jogar para baixo a inflação global. Que explica por que, pós-queda do Muro de Berlim, a gente está falando, e pós-dissolução da União Soviética, que é 93, a gente tem um processo de queda gigante da inflação global. No Brasil, idem, vem 94, plano real, enfim. A parte importante é que quando a taxa de inflação cai, a taxa de juros pode ser mais baixa. Juros têm que ser altos quando eles têm que dificultar a venda de quem vende. Dificultar a vida de quem vende. Quando você não tem um problema de inflação, juros caem, crédito cresce, mais gente pode comprar, mais gente podendo comprar, ocorrem mais vendas, ocorre mais crescimento econômico. Quando, ao contrário, a inflação está subindo e, por consequência, o poder aquisitivo das pessoas está caindo, algo precisa ser feito para parar esse processo. Até porque a inflação, ela não anda de lado, ela anda para baixo ou para cima. Quando ela está indo para cima, você fala, preciso parar com isso. Como? Tornando duro para quem tem que vender, conseguir vender. Como eu faço isso? Tornando o crédito caro e, por consequência, fazendo com que menos gente vá comprar. Com menos gente comprando, fica mais difícil vender. Ficando mais difícil vender, você não sobe os preços, porque aí é que você não vende mesmo. E o que acontece é que a inflação que estava subindo, cai. 30 anos, estruturalmente, de inflação. Não caindo para baixo assim, mas caindo assim, com zigs e zags, para baixo significaram juros mais baixos. Juros mais baixos, por sua vez, explicam muito do mundo recente que a gente viveu. A gente, até um ano atrás, chegou a ter 30% de todos os títulos de renda fixa no mundo com taxa de juros negativa. Juro negativo é uma aberração. Juro negativo é aquele processo onde quem empresta dinheiro, para ter a honra de emprestar dinheiro para alguém, paga para emprestar dinheiro. E a gente chegou ao absurdo que até o governo grego, que 5 anos antes estava dando calote na dívida, conseguiu emitir título com juros negativos. Por que isso é tão importante?
Porque num mundo em que eu posso ter a honra de pagar para financiar o governo grego, que na melhor das hipóteses vai devolver uma parte menor do dinheiro que eu emprestei para ele, ou, na pior, não vai me devolver nada. Ou eu tenho uma segunda opção, que é falar, tá vendo aqueles 3 meninos naquela garagem com aquela ideia muito doida, muito maluca, não sei se aquilo vai dar certo, mas se der, posso ganhar um dinheirão? Grana para os moleques. O resultado é que nunca houve tanto dinheiro para financiar a inovação no mundo. E isso aqui acabou exercendo uma segunda força deflacionista, que é o seguinte, eu tenho uma startup, eu tenho uma ideia legal, eu vou com tudo e eu não tenho que me preocupar em ganhar dinheiro. Essa era a realidade até um ano atrás. Tudo que eu tenho que fazer é crescer muito rápido. Porque se eu crescer muito rápido, eu vou ter acesso a uma nova rodada de financiamento e depois a uma nova rodada de financiamento. Qual é a forma mais fácil de crescer muito rápido? Vender um produto o mais barato possível. Ah, o melhor preço? De graça. Você vende de graça, ao vender de graça, você ganha mercado muito rápido. E quando você ganha mercado muito rápido, o que os players estabelecidos que estão perdendo o mercado têm que fazer? Alguma coisa para parar de perder mercado. O que eles vão fazer? Vender mais barato o que eles vendem. Então você teve um processo deflacionista inicial que veio associado à globalização, que por sua vez gerou essa aberração de juro negativo, que gerou um segundo processo deflacionista que era oferta crescente de produtos a custo abaixo do que era o custo de venda, abaixo do custo de produção, às vezes até sendo ofertados de graça, e o resultado disso aqui trouxe a inflação ainda mais para baixo, o que ajudou que os juros caíssem ainda mais, o que fez com que houve um boom de mercado, particularmente de ativos de alto crescimento. Eu vou entrar mais no detalhe disso um pouco mais para frente, mas o ponto que eu quero trazer por hora é o que todo mundo acha, e faz 2 anos que eu estou batendo na tecla que eu discordo. Nós tivemos um pequeno repique inflacionário temporário que está, no mês que vem, a inflação começa a cair. E faz 2 anos que eu estou batendo na tecla, esquece, não vai cair tão rápido, não vai cair tão fácil. E aí explica porque eu estou mais preocupado com o mundo do que com o Brasil. O Brasil hoje talvez seja o país mais avançado no mundo inteiro em combate à inflação, que será, nos próximos anos, o grande desafio macroeconômico global. E isso aqui é absolutamente fundamental, porque por que eu coloquei a história da invasão russa? Porque não foi aí que começou a reversão da globalização, começou com o Brexit. Depois teve a eleição do Trump, que basicamente tem uma grande agenda anti-globalização. Só que eu acho que para os livros de história, o grande marco vai ser esse. Não só pelo que ele representa diretamente, mas porque ele abriu a caixa de Pandora. Entre outras coisas, ele abriu a caixa de Pandora porque foi um teste. A Rússia invadiu a Ucrânia, a OTAN não respondeu militarmente. O que a China aprendeu os caras estão conscientes que se abre o início de um processo militar, de uma guerra entre potências nucleares gigantes, isso aqui vai ser um Deus nos acuda. Mas espera aí, Taiwan é China. Isso é o que os chineses acreditam. O que significa o seguinte, para mim é uma questão de tempo. A gente, mais cedo ou mais tarde, e não dá para saber qual dos dois casos, porque tem forças que diriam mais cedo. Por que mais cedo? Porque a China poderia, semana que vem, falar, vamos para cima de Taiwan. Porque se ela fizer isso agora, ela pega num momento em que o problema de inflação global gigante é um problema que a China não está vivendo. Porque a China em lockdown, inteira fechada, não está tendo pressão inflacionária. Estados Unidos e Europa já estão com a corda no pescoço, porque isso aqui vai criar mais quebra de cadeia produtiva, vai gerar mais inflação, você derruba de vez a economia americana e europeia. Outra razão, você está com uma liderança americana extremamente fragilizada. Para ser franco, eu achei que ia estar mais fragilizada. Ainda não está fechado o resultado das eleições americanas, mas o que o mercado achava e o que eu achava é que o Biden ia tomar uma surra. Eu achava que republicanos iam sair com controle tranquilíssimo da Câmara dos Deputados e controle do Senado. Não é o que está desenhado. Aparentemente eles vão levar o controle da Câmara dos Deputados, mas muito menos tranquilo do que parecia, e a do Senado a gente não vai nem ficar sabendo. Provavelmente a definição do Senado é só quando tiver o segundo turno do Senado da Geórgia, que vai ser em dezembro. Então, o Biden, para o que eram as expectativas, saiu mais forte. Mas ainda assim, se ele perde a eleição na Geórgia lá, talvez ele perca as 2 câmaras do mesmo jeito. Então você tem um líder mais fraco. Por outro lado, por que a China poderia optar por fazer exatamente o contrário? Espera mais 10 anos. Pelo seguinte, do ponto de vista militar,
O que está acontecendo é que a distância que os Estados Unidos têm de maior força militar em relação à China, com o passar do tempo está diminuindo, está fechando. Militarmente, faz sentido esperar. Do ponto de vista geopolítico e econômico, não faz. Qual é a decisão que os chineses vão tomar? Não tenho a menor ideia. O que eu sei é que qualquer hora a gente vai ver esse negócio pipocando. E isso aqui significa que tem muita confusão para acontecer, mas pode ser que seja daqui a 10, daqui a 15 anos. Eu não sei. O que eu sei, aí trazendo para a inflação, é que a inflação vem consistentemente sendo mais alta do que o mercado projeta. O que vocês estão vendo em vermelho era a projeção que o mercado fazia do que seria a inflação, projeção feita em feita em dezembro, para quanto seria a inflação acumulada em 12 meses em junho desse ano. Em verde estão os números que realmente aconteceram. E o que vocês vão ver é que das 50 maiores economias mundiais, só teve uma que a inflação foi mais baixa do que o pessoal achava que seria. Eu estou falando única e exclusivamente da Arábia Saudita, e a diferença foi desse tamanho. Todo o resto do mundo que a gente teve foi o contrário. Inflação mais alta do que o pessoal imaginava que seria. E aí, não é só que a inflação vem sendo mais alta, mas ela não está parando de subir. A gente já tem a maior alta inflacionária desde o início dos anos 80 no mundo. E está todo mundo falando, não, agora o mês que vem cai. E não vem acontecendo. E por que eu não acredito que esteja tão próximo de acontecer quanto o mundo projeta? Porque, fundamentalmente, a gente tem pressões inflacionárias vindo de todo lado que não ficaram para trás. Quebra de cadeia produtiva é um problema não resolvido, em particular enquanto 300 milhões de chineses estão em lockdown. A maior fábrica da Apple está em lockdown, por exemplo. Tem 300 milhões de chineses hoje em lockdown, sendo que a China responde por hoje 1/3 da produção industrial mundial. E quando a gente pega da parte de componentes, é muito mais do que isso. Pressão inflacionária. Está faltando energia na Europa. Pressão inflacionária. Está faltando gente para trabalhar na maior parte dos países, particularmente nos Estados Unidos. Hoje, nos Estados Unidos, para cada 2 vagas abertas, tem uma pessoa desempregada. Nunca houve mais empresa procurando gente para trabalhar do que gente procurando trabalho nos Estados Unidos. Agora não é que tem mais, tem o dobro. Para completar, a taxa real de juros lá continua altamente negativa. Então, você pegar a inflação nos Estados Unidos mais recente, vou arredondar os números, cerca de 8, que o mercado projeta, o juro ainda nem está lá, mas o mercado projeta, não, a Fed Fund vai chegar perto de 5. Então explica para mim, eu tenho $1.000 para consumir hoje, ou eu posso fazer o seguinte, eu deixo esse dinheiro investido por 1 ano, daqui a 1 ano eu vou ter 1.050, só que eu preciso de 1.080 para comprar o que eu comprava com 1.000, portanto eu vou comprar menos. Consumo hoje. Se eu vou consumir hoje, me explica como, em meio a isso tudo, a inflação vai cair significativamente como estão nas projeções. Não vai. O que significa 2 coisas. Primeiro, a inflação mundial será mais alta do que está projetada, continuará a ser mais alta, e mais importante, a alta de juros mundial que tem que acontecer para trazer a inflação para baixo será bem maior do que a que está projetada. E aí começa a vir o porquê que eu estou muito mais preocupado com o mundo do que com o Brasil. Porque no Brasil a gente tem uma situação muito diferente. Quando a gente olha, eu peguei Américas como exemplo, dá para dividir o quadro inflacionário em alguns grupos de países. Um deles, países com inflação bastante alta historicamente, mas em níveis não explosivos, esse grupo do lado de cá todo está aqui, mas onde a inflação hoje é ou igual ou maior do que ela era há 6 meses. Segundo grupo, países onde a inflação caiu, às vezes caiu bastante, mas que a inflação continua explosivamente alta. Venezuela e Suriname. E você tem um grupo, um único país, aliás, que você tem uma inflação num nível que não é explosivo e numa queda significativa. É o Brasil. Não tem mais ninguém. Por que isso aqui é importante? Porque a gente está vivendo uma situação, hoje, gravem isso, por favor, porque talvez eu nunca mais tenha a chance de falar isso na vida. Onde o Brasil está entre os países de menos inflação no mundo e não os demais. O Brasil esse ano tem, entre as 20 maiores economias mundiais, a 4ª menor inflação acumulada. A gente está vivendo uma situação onde a inflação esse ano no Brasil vai ser menor do que nos Estados Unidos, coisa que não acontecia há mais de 50 anos, e possivelmente
o crescimento econômico no Brasil seja maior do que na China, coisa que também não acontece há mais de 50 anos. As duas coisas no mesmo ano, talvez nunca tenha acontecido. O ponto é, a gente está numa situação aqui muito atípica. E quando eu falo muito atípica, o mundo está de fato muito esquisito. Quais são as moedas que mais se apreciaram esse ano no mundo? A primeira é o rublo russo. Ué, mas não é a Rússia que está em guerra? É exatamente por isso. Como a Rússia entrou em guerra, aconteceram duas coisas. A taxa de juros na Rússia foi aos céus, isso atraiu capital, o Putin colocou controles de capital para impedir a saída de capital e o rublo ficou muito mais forte, não mais fraco. Até teve um outro detalhe. O preço da energia em geral, e só o que a Rússia exporta de petróleo, é mais do que o total de exportações brasileiras de tudo. Mas, além disso, a Rússia é um dos maiores exportadores mundiais de carvão e gás natural. O gás natural sozinho chegou a ter uma alta de preço de 10 vezes. Devolveu bastante disso recentemente. Mas o que significa gás natural 10 vezes mais caro? O Putin nunca teve tanto dinheiro no bolso, e a Rússia também não. O resultado desse processo é, com mais dinheiro entrando lá, rublo mais forte. Mas a segunda moeda que mais se apreciou esse ano, o real. Mas claro, o Brasil foi um país super tranquilo esse ano, super estável, não aconteceu nada. Em meio à eleição mais polarizada da história brasileira, que para muitos nunca termina, a gente acabou de ter a segunda moeda que mais se apreciou entre as principais moedas. E na sequência vem o peso mexicano e o sol peruano. O que esses quatro países têm em comum? Todos eles grandes exportadores de commodities, que é um ponto que eu quero voltar com mais calma depois. Mas por hora, o que eu quero chamar a atenção é, vocês lembram no gráfico que eu mostrei da inflação no mundo para cima, mesmo sem a China, que está com uma inflação muito mais baixa por conta do lockdown, para cima, no Brasil, para baixo. E antes que alguém ache, não, mas é porque a gente cortou o preço dos combustíveis, a inflação caiu 5 pontos percentuais no Brasil. O corte de impostos em cima de combustíveis, de energia, responde por menos do que um desses 5 pontos percentuais. Essa parte é temporária, porque não dá para ficar sem aqueles impostos, provavelmente volta no começo do ano, aquilo devolve. Mas a parte significativa é porque, no contrário do resto do mundo, o juro real no Brasil hoje é altíssimo. Taxa Selic sai de 2% para 14%. Ela multiplicou por 7. Tudo isso está acontecendo no Brasil, não porque o Brasil é bonito por natureza e condenado a dar certo. Não tem nada a ver com isso. O Brasil está indo muito bem esse ano, irá bem o ano que vem, porque ele foi muito mal ano passado. Porque o que foi necessário fazer para controlar a inflação aconteceu no Brasil antes. A inflação subiu antes no Brasil do que no resto do mundo e subiu mais do que no resto do mundo. Pelo seguinte, a gente tem mais indexação, então a inflação de hoje alimenta a inflação de amanhã, vem a pandemia, quebra a cadeia produtiva, inflação, indexa agora salário, indexa um monte de preço administrado, mais inflação em 2021. Segundo ponto, a gente teve algo que aconteceu no mundo inteiro, que foi, começa a pandemia, dólar vai aos céus, em relação a tudo quanto é moeda. 3 meses depois, maiores estímulos fiscais e monetários da história, dólar despenca, quase no mundo inteiro. Uma das raras exceções, Brasil. Subiu e ficou lá em cima. Arredondando, só para ficar mais fácil, pré-pandemia. Você tem um produto que custa $10, o dólar está R$4, chega a R$40. Pós-pandemia, agora o dólar está 6, está chegando a 60. Só isso aqui, 50% de inflação em produtos que caem nessa categoria. Resultado, inflação mais alta. O Banco Central precisava fazer alguma coisa. Fez. Puxou pesado a taxa de juros. Resultado, 2021, o Brasil esteve entre os países que menos cresceu. 2022, reverso da medalha, porque a gente já fez a lição de casa dura que tinha que ser feita. Eles estão fazendo. Aquele exemplo do juro real, arredondando de novo, Selic é 14, inflação a 7, juro real positivo de 7 pontos percentuais, tem nenhum outro país no mundo com isso. O que explica uma outra coisa. Se nós não tivermos, que essa é a minha preocupação, uma grave crise financeira global, ou se o Lula não indicar para tocar a economia alguém PT raiz, completamente com a política econômica dogmática, mas que não para de pé, o que vai acontecer é que os juros no Brasil vão cair antes do que o mercado projeta, que é junho do ano que vem, e vão cair mais do que o mercado projeta, exatamente na contramão do que vai acontecer no mundo. Agora, tem essas duas grandes condições. A primeira é, o Lula não pode errar na indicação da equipe econômica. Eu acho que ele não vai. Por que eu acho que ele não vai? Porque quem ele colocou para tocar o plano de transição são dois caras, o Pércio Arida e o André Lara Rezende,
que são caras respeitados pelo mercado, que sabem o que tem que ser feito. Eu não acho que faz sentido colocar esses caras para depois colocar o Manteiga de ministro. Não faz sentido nenhum. E eu acho que o Lula é mais esperto do que isso, não vai dar um tiro no próprio pé desse tamanho. Se eu tiver errado, esquece tudo que eu falei depois aqui. Segunda coisa existe um risco real de que essa recessão global, que para mim está dada, tem uma recessão global ano que vem. Mas ela pode ser relativamente controlada ou ela pode vir junto com uma grave crise financeira. Se vier uma grave crise financeira, pouco importa que o Brasil está um pouco melhor. Vai ser um caos generalizado, vai ter aumento de aversão a risco e dinheiro sai de mercados emergentes onde o risco é considerado maior, como o Brasil. Vamos ajoelhar junto com todo mundo. Por outro lado, se continua como estamos, que é com riscos graves, problemas significativos, mas não tem uma mega crise pipocando, o Brasil vai ter um desempenho diferente do resto do mundo. O que me traz é o seguinte, o que vocês estão vendo aqui é aquilo que eu comentei, que o número de vagas que você tem nos Estados Unidos procurando emprego é mais do que o dobro, ou é praticamente o dobro do que pessoas procurando emprego. Se eu preciso contratar alguém e não não consigo encontrar gente que não está trabalhando para contratar, eu só tenho uma opção, roubar do concorrente. Todo mundo sabe como faz isso, né? Vai lá, oferece metade do salário e ele vem trabalhar com a gente, não é isso? Pouco provável. Paga mais. Quando você paga mais, acontecem duas coisas. A primeira, se você está pagando mais, o teu custo de produção sobe. Está ficando mais caro produzir o que você faz. Agora, se o país inteiro está pagando mais, não só está ficando mais caro produzir, mas está acontecendo uma segunda coisa. Tem mais gente com dinheiro no bolso para consumir. E como eu falei, que não faz sentido esse cara pegar o dinheiro no bolso e aplicar, porque ele vai ter menos poder de consumo. O que vai acontecer? Esse cara vai comprar. Pera, está custando mais caro fazer o que eu faço e tem um monte de gente querendo comprar o que eu tenho para vender. Será que eu vou aproveitar e vou subir preço? Eu, todo mundo, a torcida do Corinthians e do Flamengo, e olha que eu sou palmeirense, vão subir preço. Não tem jeito. E aí vem a minha preocupação. Todas as vezes que a gente tem uma forte alta de inflação nos Estados Unidos, você encontra uma barra verde daquela. Cada barra verde daquela é uma recessão. E eu duvido que com uma alta de inflação do tamanho da que nós tivemos, não tenha uma recessão vindo aí nos Estados Unidos. E para ser franco, eu acho que na Europa vai ser pior ainda, porque tudo que eu falei que é verdade nos Estados Unidos, a Europa está mais atrasada na alta de juros e para piorar, além disso, ainda tem uma pressão de custo de energia muito maior do que a gente está vendo nos Estados Unidos. Outra coisa que torna o Brasil diferente do resto do mundo. Duas coisas associadas à mesma variável. A variável é desemprego. A primeira, o Brasil ainda tem hoje uma das taxas de desemprego mais altas do mundo. E a segunda, ele é o país que mais está reduzindo o desemprego disparado esse ano. Se vocês olharem entre os países do G20, com exceção da África do Sul, onde aparentemente desemprego é esporte nacional, porque mais do que 1 em 3 não tem emprego lá, o Brasil é o segundo país com maior taxa de desemprego. Mas, se vocês olharem a comparação entre o que está em branco, que era o desemprego em dezembro do ano passado, e o que está em amarelo, que é desemprego dado mais recente, o Brasil é disparado o que maior teve queda de desemprego. Por quê? Porque, como eu disse, está crescendo mais do que o resto. Por que isso aqui é a situação ideal? Desemprego caindo significa mais gente trabalhando, mais gente recebendo renda, mais gente com poder de consumo, mas desemprego alto significa que isso não tem uma tremenda pressão de alta de salários, porque se tivesse, o custo de produção vai aos céus, pressão inflacionária, vai ter alta de juros, a economia vai frear. A gente ainda está longe desse ponto. Como é que eu sei disso? Olhando para duas variáveis. A primeira, emprego. Começou a pandemia, o Brasil perdeu 10 milhões de empregos. Só que ele já recuperou os 10 milhões e mais 6. Inicialmente, ele estava recuperando emprego, mas as pessoas tinham um poder aquisitivo cada vez mais baixo. É o que vinha acontecendo até 6 meses atrás. Por que o poder aquisitivo caía? Porque o salário das pessoas estava subindo, tem indexação. Então eu ganhava 1.000, agora eu ganho 1.100. Só que agora eu preciso de 1.200 para comprar o que eu comprava com 1.000. Na prática, eu ganho mais, mas fiquei mais pobre. Meu poder aquisitivo está mais baixo. O que mudou aqui é que de 6 meses para cá, a inflação começou a cair consistentemente. E aí o poder aquisitivo das pessoas passou a subir mais rápido. Os salários estão subindo mais rápido. Mas com tudo que eles subiram mais rápido,
ainda é mais barato produzir no Brasil hoje do que era há 7 anos. O que significa, gente, o seguinte: o Brasil ganhou uma competitividade que ele não tinha há um tempo atrás. O custo de produção no resto do mundo subiu para burro, porque os salários no resto do mundo subiram muito com as taxas de desemprego mais baixas da história. No Brasil, não. Isso fez com que um monte de coisa que antes a gente importava, agora é feita aqui, porque está mais barato produzir aqui. Por esse fator, e porque com o dólar alto, está muito caro importar esses produtos. Mais um fator que eventualmente, em algum momento, eu não acho que vai ser logo, tá? Mas em algum momento, no ano que vem, provavelmente vai ajudar a economia brasileira. Toda a alta que nós tivemos de commodities aconteceu apesar do fato de que o maior consumidor mundial de commodities está fechado, está em lockdown. Cada pontinho que vocês estão vendo aqui é um navio parado no mar da China, que foi para a China para desembarcar alguma coisa e não pode desembarcar porque a cidade está fechada. Se esse navio não desembarca, acontecem várias coisas. A primeira coisa, a soja que saiu do Brasil para ir para lá não desembarca. Se o cara não consegue nem pegar a soja que ele já comprou, ele não vai comprar mais soja. Isso reduziu demanda de commodities em geral. A segunda, o navio está parado. Está faltando navio. O custo do frete vai aos céus. Terceira, esse navio ia desembarcar soja, ia pegar componente chinês que ele ia mandar para o mundo inteiro para a produção da indústria. Está faltando os componentes. Pressão inflacionária. Em algum momento, que não vai ser logo, porque nesse momento a China está batendo recorde de contaminação pelo Covid, então eles não vão reabrir agora, ao contrário, eles estão fechando mais e não reabrindo. Mas em algum momento os caras vão ter que reabrir, não dá para ficar fechado para sempre. Não acho que é logo, acho que é em algum ponto no ano que vem, não sei dizer quando, mas o que eu sei dizer é, quando acontecer, a demanda pelos dois produtos que o Brasil mais exporta, que são minério de ferro e soja, vai aumentar muito, porque a China não só é o maior consumidor mundial disparado dos dois produtos, mas a produção chinesa é muito menor do que o consumo. Eles vão ter que trazer de algum lugar, basicamente do Brasil. Então o Brasil vai expor, quando a China reabrir, o Brasil vai exportar mais soja e minério e a preços mais altos, porque quando a demanda aumenta o preço sobe. Ele é pago em dólar e entra mais dólar no Brasil. O que vai acontecer com a taxa de câmbio quando isso acontecer? Dólar para baixo, real para cima. Segunda coisa, o mundo hoje tem 156 países emergentes. Por que importa ser um país emergente? Porque o crescimento nos países emergentes, potencial, é muito maior do que nos países ricos, porque os países ricos já fizeram o que tinham que fazer. A oportunidade do país emergente é fazer o que ainda resta a ser feito, e é por isso que, na média, os emergentes crescem muito mais do que os ricos. Só que a maioria deles são mercados muito pequenos. Para pegar o exemplo da América Latina, a economia que mais cresceu na América Latina, aliás, nas Américas, nos últimos 10 anos, foi a economia peruana. Só que tem o seguinte, a economia do Peru é menor que a economia do bairro do Itaim, aqui onde nós estamos. O Chile é um país que eu admiro. O país latino-americano que funciona é um negócio muito raro, a gente tem que admirar. Ultimamente os caras estão apanhando, mas enfim. Só que tem uma economia menor que a da cidade de São Paulo. A Argentina, que é, na América do Sul, o segundo maior país, tem uma economia menor que a do estado de São Paulo. País emergente, portanto, com grande potencial de crescimento, mas que além de poder crescer muito, tem mercado grande, no mundo, na minha opinião, tem 5. China, Índia, Brasil, Rússia e Indonésia. Eu não incluiria o México, tem uma economia que é metade da brasileira, África do Sul menos ainda. Se quiser, coloque também, mas enfim. Grande para mim são essas 5. Agora, país emergente, grande e com risco geopolítico baixo, para mim no mundo hoje só tem um. Estamos nele. Porque vamos lá, qual é a empresa americana ou europeia que vai investir na China ou na Rússia hoje? Não existe. Bom, mas sobrou a Índia e a Indonésia. Se a China invade Taiwan, será que de fato você vai querer estar com os seus investimentos amarrados ali, naquela região? Sobrou o Brasil, que está fora da confusão. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque neste ano, com todas as incertezas eleitorais, o Brasil foi o terceiro país que mais atraiu investimento direto, que é investimento produtivo de empresa estrangeira no mundo. Ficou atrás apenas por ordem de Estados Unidos e China, o Brasil foi o terceiro. Passando a incerteza eleitoral, se o Lula monta uma equipe econômica decente, vai chover dinheiro aqui, gente. E entrando mais dinheiro, o que vai acontecer com a cotação do câmbio? O câmbio derrete. Se o dólar vem aqui para baixo, o que vai acontecer? Produto importado fica mais barato. O que acontece com a inflação? Cai mais ainda.
E é por isso que eu falava da taxa de juros caindo no Brasil antes do que o mercado imagina. A outra coisa que vai acontecer é que esse índice de commodities brasileiras, que é para cima e avante, vai subir mais ainda. Porque aí a demanda vinda da China aumenta mais. E isso aqui explica uma outra coisa. O interior brasileiro vem crescendo há 20 anos mais do que as capitais do país, movido pelo agronegócio. A região hoje, que tem a renda per capita mais alta do Brasil, ao contrário do que a maioria imagina, não é a região onde nós estamos nesse momento. Não é a região sudeste, é a região centro-oeste. Se a gente for pegar a unidade da federação mais rica do Brasil, ou que tem a renda per capita mais alta disparada, aí não é nenhuma dessa. É o Distrito Federal, mas aí é uma outra história, aí é o dinheiro do Brasil inteiro que está indo para lá. Bom, onde eu queria chegar com essa história do interior é por que isso vai continuar e por que o agronegócio brasileiro vai continuar a nadar de braçada. Porque 40% da área disponível em todo o mundo para ser plantada, que hoje não está plantada, está no Brasil. E só para todo mundo ficar tranquilo, tá? Isso não inclui nem 1 centímetro da Amazônia. A área que sobra é uma área do tamanho de 33 países da Europa. Essa é a grande diferença. Isso explica por que a gente tem todo esse potencial. Mas é um potencial que só passou a acontecer depois de 2001. Até então, se vocês notarem, o superávit do agronegócio brasileiro era estável. 2001, a China entra na Organização Mundial do Comércio, procura por alimentos, metais, minerais, fontes de energia, explode de crescer, superávit do nosso agronegócio multiplica por 10 em 20 anos e vai multiplicar de novo. O que significa o seguinte, tem uma geração de riqueza que vem a tudo que está associado a interior e agronegócio gigantesca. Contramão disso aqui. Quem liderou a economia mundial nos últimos 12 anos, para ser claro? Tecnologia americana. Basicamente, o que puxou geração de riqueza, alta de ações, bababá, tecnologia americana. Não nesse ano. Esse ano é o reverso da medalha. Por quê? Se você pegar o desempenho de algumas das ações que são as queridinhas do pós-pandemia, são aquelas que... Só uma pergunta rápida aqui. Levanta a mão aqui para mim quem antes da pandemia tinha usado Zoom alguma vez. Levanta a mão aqui para mim quem não usou o Zoom depois da pandemia. Achei uma, provavelmente ele usa alguma outra plataforma de videoconferência. Meu ponto com essa história é o seguinte, Netflix é a mesma história. Teve um crescimento de demanda gigante, por que os preços estão despencando? Porque a expectativa que foi gerada era tão grande que não tinha como acontecer. Sendo mais específico, ações de alto crescimento americanas estão tomando uma tremenda porrada e eu acho que só começou. Vou explicar por quê. Vou exagerar, aí fica fácil entender. Imagina o seguinte, essa empresa está crescendo 10 vezes ao ano. O resultado desse ano é 1, o ano que vem é 10, ano seguinte é 100, 3 anos depois é 1000. E vamos fazer de conta que o fluxo de caixa dessa empresa termina no ano 3 só para minha conta ficar fácil. Quanto vale essa empresa hoje se dinheiro tem custo zero? Lembrando que a gente tinha taxa de juro negativa até outro dia, quase que no mundo inteiro. Então, significa que vale a mesma coisa eu gerar R$1, dólar, a moeda que for, hoje ou daqui a 1, 2, 3 anos. Se isso for verdade, com uma taxa de desconto zero, o valor desse meu fluxo de caixa é a soma de 1, mais 10, mais 100, mais 1000, 1111. Agora vamos criar um caso exagerado. Juros foram ao céu 100% ao ano. Com juros de 100% ao ano, uma taxa de desconto de 100% ao ano, cada ano que passa, para trazer a valor presente o fluxo de caixa, você tem que dividir por 2 por cada ano a mais que passa. Então, esse ano vale 1. 10 do ano que vem vale 10 dividido por 2, vale 5. 100 de daqui a 2 anos vale 100 dividido por 4, 2 vezes 2, vale 25. E 1000 daqui a 3 anos vale 1000 dividido por 8, 125. 125 mais 25 mais 5 mais 1, 156. A mesma empresa que valia 1111, só pelo efeito taxa de juros, vale 85% menos. Só que tem um detalhe. Nesse movimento de alta de juros, a empresa quer crescer de 1 para 10, para 100, para 1000, não vai mais. Não vai crescer desse jeito. O que significa o seguinte, você tem um segundo efeito. Por que eu estou colocando isso aqui? Esse ajuste de preço foi a alta que nós já vimos dos juros. Só que, como eu falei, eu acho que eles vão subir bem mais do que o mercado projeta. E aí significa que a empresa que valia 100 caiu para 80, só que agora ela vai cair mais 80% com a outra pernada que tem aqui, ela vai valer 65.
Uma empresa que valia 1.000, ou 100, perdão, no meu caso 6,5, né? Que eu saí de 100. Mas vamos fazer que seja, para a conta ficar mais fácil, ela saiu de 1.000, passou a valer 200, e aí ela vai cair para, sei lá, 60. Ela valia 1.000 e devia 1.000. Estava tudo bem, não tem problema nenhum. Ela valia 1.000 e vale, perdão, ela vale 200 e deve 1.000. Tá complicado. Ela vale 60 e deve 1.000, ela quebrou. E aí vem uma das minhas preocupações. A gente pode começar a ter uma quebradeira generalizada no tech americano nesse processo de revisão. É um dos possíveis gatilhos de crise financeira. Outro, mercado de criptomoeda. Está super alavancado, é só pegar os últimos dias, movimentos gigantes, tem um monte de gente com posição. Mas se eu tivesse que fazer uma aposta, não seria nenhum dos dois. Vai ser mercado ou de câmbio ou de renda fixa. Se você for olhar a volatilidade histórica hoje nesses dois mercados, ela é maior de toda a história. A das ações subiu, mas ainda está muito longe de picos históricos. O que significa isso? Se for pegar esse ano, o movimento que você teve de libra esterlina desvalorizando 20%, ien valorizando 20%, só que tem um detalhe, mercado de câmbio é enormemente maior do que mercado de ações, ou de renda fixa idem. Por que isso é importante? Quando a gente junta essas duas coisas, eu duvido que não tem gente grande com posição de pé trocado, a gente vai ver quebras importantes. Já teve boatos de grandes instituições financeiras globais que estavam com a corda no pescoço, e eu acho que a chance de que alguma hora algo disso se materialize, que a gente possa ter um início de quebradeiras parecido com o que foi lá atrás, quebra Bear Stearns, depois a Lehman Brothers, crise financeira global, é muito relevante. E isso a gente vai ter que acompanhar. Porque se não explode uma crise que nem essa, o que eu falaria para vocês é: taca a ficha no Brasil, porque vai ser uma festa. Mas se explodir, cara, você vai ver a sua fichinha sendo comida em grande quantidade no meio do caminho. Então, o que eu vejo é que você tem que, em primeiro lugar, ser cuidadoso na aposta, não dá para não deixar de aproveitar, mas não dá para entrar com tudo. E segundo, tem que ter um olho muito vivo nos sinais de que a gente pode começar a ter um movimento daquele, quanto maior for a posição que você tomar, mais verdade isso é, porque vai ter um ajuste maior. Mas tem uma outra coisa nisso aqui. Aliás, de que passar, você tem o Facebook, por exemplo, caindo. Eu peguei aquelas que eram ações emergentes, mas mesmo as maiores empresas globais, você chega a ter empresa caindo mais de 70%. Diferença do Brasil, mais uma vez, não tem esse impacto de, os juros vão subir mais, você precisa ter mais ajuste por conta do Brasil. A questão, de novo, é o quanto o global pode afetar aqui. Se for grande, vai afetar e muito. Resumo da ópera. Prepara o coração, as emoções vão ser fortes. E aí, eu quero deixar o seguinte recado. Aproveite os grandes movimentos, olho vivo nas manchetes e faça exatamente o contrário. Como assim? Deixa eu explicar isso mesmo. Ricardo, você está falando que os jornalistas são um bando de idiota, eles só falam bobagem? Não. O que eu estou falando é que para algo ser uma grande manchete, aquilo tem que já ter acontecido. Aquilo é relativo ao passado. Se não é uma manchetezinha, ninguém presta atenção. Quando a gente fala do futuro, as pessoas não... imagina, não tem como saber, ninguém sabe, então ninguém dá bola. Elas dão bola para o que já aconteceu bastante, só que o interessante é que normalmente nesse momento as pessoas falam como se estivesse falando do futuro algo que é passado. Sendo específico, exemplo que eu coloquei aqui. Eu peguei um exemplo que é Bolsa Brasileira, tá? Mas eu podia pegar mercado de criptomoeda, mercado imobiliário, podia pegar nos Estados Unidos, podia pegar no país que vocês quiserem, funciona igualzinho, tá? Funciona para qualquer um. Mas o exemplo está aqui. Você fala... Quando você encontra ganhei, foge que nem o diabo foge da cruz. Porque a palavra ganhei faz a gente ficar ganancioso. Alguém ganhou, eu quero ganhar também. Porque você fala, esse cara ganhou dinheiro com isso, eu sou muito mais inteligente que ele. Como é que esse cara pode ganhar ou não? Eu vou entrar nessa. Só que o que significa, quando saiu a manchete do ganhou com aquilo ali, é que o dinheiro que tinha para ser ganho com aquilo ali, já foi ganho. Foge do ganhei. Tem uma palavra maravilhosa para procurar, que é mico. Procura mico. Porque quem quer mico? Ninguém quer mico. Se ninguém quer mico, o que acontece? Competição naquilo vai ao céu, margem vai lá para cima, ou pensando como investimento, o preço cai muito mais do que deveria. Mico é oportunidade, porque sabe o que eu ouvi que algo é mico gera? Medo. Quando você está com medo, todo mundo foge. E foge mais do que seria justificado pela real condição. Oportunidade está no mico.
Se alguém falar, não, analista disso aqui não serve para nada, tem oportunidade. Porque se não serve para nada, está todo mundo fugindo. Se ninguém quer olhar, ficou barato. Se ficou barato, tem oportunidade. Brilho. Brilho é uma palavra para fugir que nem o diabo foge da cruz. Brilho atrai, gente. Brilho é aquela coisa que atrai. Todo mundo vai. Se todo mundo vai, a manada foi, fica mais caro. Alguém lembra de paleta mexicana? Pânico é uma palavra maravilhosa. Encontrou pânico, é isso aí. Porque o que acontece quando dá pânico? Todo mundo corre, todo mundo foge. Quando todo mundo foge, a oportunidade fica ali, sobrando. Estrela. Estrela é péssima. Estrela brilha. Apareceu estrela, foge. Essa aqui é a minha favorita. Prepare-se, a crise vai ser longa. Olha para trás, tem 6 anos de crise, a crise vai ser longa. Não, a crise já foi longa. Estou levantando isso aqui porque eu garanto que os próximos anos a gente vai ter bastante disso aqui no meio do caminho. As grandes oportunidades vão surgir depois desses grandes movimentos e a prova do pudim é quando começam a sair as notícias ou ultra otimistas ou ultra pessimistas. Agora, tem uma visão de longo prazo, eu estou olhando para os próximos 10 anos, não estou olhando para os próximos 10 dias. O Brasil, muito provavelmente, vai ter um desempenho de bolsa muito forte. Ricardo, você falou que a bolsa vai subir amanhã, eu não tenho a menor ideia do que a bolsa vai fazer amanhã. Semana que vem, continuo não sabendo. Mês que vem, não sei. Ano que vem, não sei. Estou falando de 10 anos. Por quê? Dá uma olhada nos últimos 50. A bolsa brasileira ela se move em mega movimentos, para cima e para baixo. Quando eu falo mega, é assim, ela sobe em dólar de 10 a 30 vezes e depois devolve quase tudo. Devolve de 80% a 90%. O último grande movimento foi para baixo. Só começou o movimento para cima. Muito pequenininho. Agora, como eu falei, no meio do caminho vai ter chacoalhadas gigantes. Quando você olha para um gráfico de 50 anos, parece tranquilinho. Aquela ali, teve uma quedinha ali, o que é aquilo ali? É a pandemia de 2020. Vocês lembram, para quem estava posicionado, o que significa na hora que a ação que você colocou caiu 50%, 60%, 70%, 80%? Vai ter isso no meio do caminho. E aí é que eu vejo as grandes oportunidades de se montar as posições. Segunda coisa, não vai ser só Brasil, vai ser mercado emergente. Lembra que eu mostrei para vocês que as moedas que mais se apreciaram são moedas de países emergentes, exportadores de commodities? Dá uma olhada nisso aqui. Eu estou dividindo o preço dos mercados, da bolsa dos mercados emergentes pelo preço da bolsa americana. Esse período aqui sobe 4 vezes mais a bolsa dos países emergentes. Isso aqui é um período movido a commodities mais altas, emergentes mandam no jogo. Isso aqui é a bolha.com, tecnologia americana manda no jogo. Aí ao contrário, bolsa americana subiu 5 vezes mais que países emergentes. Coisa muito rara, que é um período aqui meio que andando de lado, isso não é comum. Aqui, 2002 a mais ou menos 2010, emergentes 5 vezes mais alta do que países desenvolvidos e particularmente dos Estados Unidos. Aliás, 2002, 2010, quem que era o cara que estava no governo? Tem gente que é iluminada, meu. Tem uma sorte que eu vou contar. Mas enfim, ou vai ver, ele fez todos os países emergentes subirem. Pode ser também, eu que não estou sabendo. Últimos 12 anos, só deu Estados Unidos, mais uma vez, puxado por quem? Tecnologia. Lembra que eu mostrei para vocês desse ano, né? Que tecnologia americana esse ano é o que despencou. Quais são as bolsas que estão subindo esse ano? Bolsas que mais subiram: Ibovespa, Merval, Argentina. O IPSA. Gente, isso aqui basicamente é o seguinte. A gente está vendo o início daquele processo onde puxa emergente, onde o Brasil dá porrada. Agora, vai ser linear, para cima, tranquilo. Mas de jeito nenhum. Vai ter muito chacoalhão no meio do caminho. Resumo que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte. Isso aqui é uma frase de um dos maiores gestores mundiais, mais de $1 trilhão em ativos, do John Templeton, que eu gosto muito, que é o seguinte. Sabe o que me dá mais confiança no que eu contei aqui para vocês? A cara de desconfiado de vocês quando eu conto. Não, é sério, isso é fundamental. Porque se eu falar e tiver todo mundo, poxa, só vai dar Brasil, cara, esquece. Já passou a chance. Só existe oportunidade quando a maioria acha que isso é mentira. A maioria está pessimista. Mas faz um ano que é o Brasil que está subindo, a Bolsa Americana está despencando. Mas foi um ano, isso foi por acaso. Não, mas é porque o Brasil viveu um ano muito particularmente bom, tranquilo, sossegado.
Deve ter sido isso mesmo. A gente está na fase do ceticismo. Passa mais 2, 3 anos, a gente continuando aí melhor do que lá fora, o cara começa a ficar desconfiado. Passa mais 2, 3, o cara fala, pô, isso aqui tá indo bem, isso aqui tá legal, tá bacana. Passa mais 2, você começa a ouvir história que o seu irmão, o seu primo, o seu médico ganharam dinheiro com não sei o que e você não. E você pensando, pô, meu, até esse cara ganhou grana, eu não. Aí você vê uma capa da The Economist, onde o Cristo virou foguete. E aí você fala, não tem como dar errado, essa é a fase de euforia. E você pode ter certeza que essa é a hora que vai despencar. Quando vocês virem, só vai dar Brasil, foge que nem o diabo foge da cruz. Porque já passou o que tinha para acontecer de bom. E só para fechar isso aqui, eu quero terminar com um último recado rápido, que é o processo de transformação digital que está acontecendo em meio a isso. E processo de transformação tecnológica, ele tem 30 anos que a gente digitaliza as coisas, manda primeiro para o computador que está em cima da mesa, depois para o celular que está no nosso bolso e com a gente o tempo inteiro, mais recentemente para casa com o home office. E esse processo passa também pela questão de meios de pagamento, por reserva de valor, a história dos criptoativos. Eu queria fazer um breve comentário a respeito de criptoativos. Para quem não teve a chance de ver, dá uma entrada nas minhas redes sociais, que tem um vídeo que eu detalho a minha dor de cotovelo, porque eu olhei para o Bitcoin em 2009, aquilo custava alguns centavos, eu achei que fazia muito sentido você ter uma moeda que agora tem uma emissão com uma regra fixa, eu sabia que pela crise de 2008 os países ricos iam encher o mundo de moeda e todas aquelas moedas iam perder valor, achei que fazia muito sentido, mas eu vi uma explicação que aquilo tinha sido criado por um tal de Nakajima, não sei quem é, Nakamoto, um cara que ninguém sabia nem se existia, uma história meio esquisita, meio mal contada. Falei, tem cara de golpe. Eu cheguei a separar, ligar para coisa, era ligação, não lembro mais como é que comprava aquilo. Não era ligação não. Na época, o que eu sei falei, vou investir $100 nisso aqui. Mas eu falei, depois, não. Isso aqui tem cara de golpe, eu vou me sentir um idiota se eu colocar esses $100 aqui, e depois isso aqui foi um golpe, joguei meu dinheiro fora, não vou... Vocês podem imaginar como eu me sinto hoje, né? Mas enfim. Hoje seria algumas centenas de milhões de dólares essa brincadeira. Estou contando isso aqui para falar o seguinte, mercado de cripto. Primeiro, fez check-up do coração? Se não fez, não entra. Não entra, tão simples quanto isso. Porque toda aquela história de volatilidade se multiplica por 10. Mercado de cripto é assim, ele sobe exponencialmente 2, 3 anos e ele devolve 90% a cada 2, 3 anos. 80, 90. Aí ele sobe mais uma porrada e devolve de novo. E basicamente, isso é o que vai continuar acontecendo, salvo uma situação. E aí, nesse caso, qual que é a oportunidade? Cada vez que cai 80, 90, bota um pouco no bolso. Compra um pouquinho. Pouquinho, eu falei, tá? Por que não dá para ficar fora de cripto? Porque se cripto vier e ficar, e você não tiver cripto, o resto do que você tem vai perder valor brutalmente em relação a cripto. Então você tem que ter um pouco, porque aquilo, se continuar o que está acontecendo, vai subir muito. Qual é o risco de cripto? Quem perde com cripto? Os governos. Eles tiram o poder dos governos. Vocês acham que os governos vão gostar? Não. Eles vão fazer tudo o que eles puderem para tirar o poder que está sendo transferido deles para o mercado cripto. Meu medo, enquanto é um governo individualmente fazendo isso, não dá em nada, porque você muda o que era feito num país e passa a fazer em outro. Isso não muda nada. O que muda... E se eles se juntam, você pega uma reunião do G20, os ministros da economia de todos os países do G20 se juntam e falam, vamos criminalizar isso aqui? Vamos transformar em crime você ser detentor de cripto? Crime? Isso não pode, Ricardo. Década de 30 nos Estados Unidos, você não podia ter ouro. Você ia preso se você tivesse ouro. Porque isso foi a forma de evitar as pessoas que estavam fugindo do dólar para o ouro, que estava acabando com a credibilidade do dólar, e para o ouro. Achar que não pode acontecer alguma coisa assim de novo é ilusão. Isso aqui é só para falar o seguinte, cripto tem um risco embutido aqui, gigante, que é de uma hora para outra, um negócio que passou 20 anos dando porrada, devolve tudo numa tacada. Agora, a contrapartida disso aqui é que estar fora, se isso aqui não acontecer o que eu falei, vai custar muito caro. Forma de jogar? Aproveita as grandes baixas, cada vez que tiver uma, vai colocando um pouquinho ali. E último ponto, todas essas mudanças que eu falei, eu acredito que elas só vão mudar. O que é o novo normal pós-pandemia?
transformações cada vez mais rápidas, cada vez mais aceleradas. E transformação grande significa que as coisas mudam mais rápido. Se elas mudam mais rápido, significa duas coisas. Volatilidade gigante e, por consequência, risco de você perder muito dinheiro rápido e chance de você ganhar muito dinheiro rápido. Porque quando os movimentos são maiores, seja para um lado ou seja para o outro, se você tiver certo, você ganha muito, se você tiver errado, você perde muito. E isso aqui me traz ao último ponto que acho que ninguém pode ficar de fora nesse momento, que é olhar a importância crescente que a gente vai ter no mercado ambiental e a posição do Brasil nisso aqui. Eu acompanho essa questão ambiental há muito tempo, há 30 anos. Isso aqui é um concurso que eu participei, que a IBM e a Scania fizeram há 30 anos. Só uma parte aqui, tá? É um concurso que foi feito no mundo inteiro. No Brasil, os parceiros eram o Banco BCN e a Gazeta Mercantil. Eu acho interessante porque as duas empresas internacionais estão aqui até hoje e as duas brasileiras já não existem mais, né? Mas, enfim, fazer negócio no Brasil não é fácil. Tendo dito isso, há 30 anos eu acompanho a questão de inovação e questão ambiental. E por quase 30, eu só ouvia papo furado. Eu fiquei apaixonado quando eu participei desse negócio, acabei ganhando. Os caras me levaram para passar um mês na Suécia, acompanhando o que tinha de mais bacana acontecendo lá e depois no mundo a respeito de tecnologia, inovação, meio ambiente, enfim. Esse papo só mudou depois da pandemia. Entre o ESG, a história, o investidor, se você não cuida da questão social, questão de governança e questão de meio ambiente, não tem dinheiro para você. Por que eu estou pegando especificamente o meio ambiente? Porque eu estou convicto que o Brasil tem uma oportunidade gigante em tudo que está ligado à questão ambiental e particularmente mercado de créditos de carbono. Por várias razões. A primeira questão é a Amazônia, que é a questão mais óbvia. A Amazônia é o maior ativo que a gente tem relacionado a isso, mas tem uma segunda, que é a nossa matriz energética. O Brasil já tem hoje, entre os grandes países, a matriz energética mais limpa do mundo. Mas está ficando cada vez mais. Ela é a mais limpa porque a nossa energia elétrica é basicamente, ou primordialmente, hidrelétrica. No resto do mundo ela é principalmente queima de carvão e queima de petróleo. Só que o que mais cresce, o Brasil é um dos países onde isso mais cresce hoje, é energia eólica e energia solar. E com um detalhe, o Brasil tem um potencial de geração nessas duas energias gigante. Isso é um setor que eu conheço bem, eu sou conselheiro de uma empresa de energia, do Mercado Livre de Energia, 2W Energia. Se você pegar a mesma turbina eólica, coloca no Nordeste brasileiro, ou coloca na Europa, ou na maior parte dos Estados Unidos, a mesma turbina gera 30% mais energia no Brasil só pelo regime do vento. A geração de energia solar, em função também da quantidade de sol, estou falando do Nordeste brasileiro, também é muito maior. Isso aqui, gente, significa o seguinte, a gente vai trocar energia suja por energia limpa. Isso aqui vai virar crédito de carbono, que particularmente as empresas europeias vão ter que comprar desesperadas, porque o consumidor europeu está exigindo isso aqui. É uma outra oportunidade gigante que tem que estar de olho. E para fechar, quando eu falo de oportunidade, eu queria só mostrar o tamanho da geração de riqueza que a gente está vivendo e de inovação. Isso aqui são os últimos 2000 anos. Do ano 0 ao ano 1000, não houve geração de riqueza absolutamente nenhuma no mundo, porque não teve inovação. Só começa a ter inovação quando aqui a gente começa a melhorar o fluxo de informação. Aqui surge a prensa, além dos descobrimentos, e com isso a gente consegue transmitir informação melhor, com mais informação, com mais conhecimento, começa a ter mais inovação. Aqui, e muitas vezes ligadas à energia. Surge energia aqui. Primeira vez que a gente usa energia que não seja de fonte animal, é quando surge a máquina a vapor. Aqui, energia elétrica e combustíveis fósseis. Isso aqui é a era da informação. Só que agora vem a revolução da energia limpa, que vai ser um negócio gigante para as próximas, eu diria 1 a 2 décadas pelo menos, que vai causar um outro salto. Mas mesmo que eu parar aqui, 2015... a gente teve só nesses 15 anos, por conta da era da informação, e mais inovação do que a gente viu na história, quando a gente junta, sei lá, pegar só alguns exemplos. Eu falei das cripto, que tem o blockchain por trás, aí você pega a inteligência artificial, você pega a realidade virtual, a realidade aumentada, o metaverso, aí você pega veículos autônomos, você pega o 5G, que possibilita um monte de coisa, aí você tem computação quântica, que vai pintar aí daqui a pouco. A gente vai ver as coisas mudarem como elas nunca mudaram. E com um detalhe, gente, eu parei aqui em 2015 porque eu quero mostrar para vocês o seguinte, isso aqui foi antes da pandemia.
A pandemia acelerou a adoção de um monte dessas coisas. O resumo da ópera é: prepare-se para muito mais mudança do que a gente imagina. Até porque daqui a pouco, quem entra no mercado de trabalho é a nova geração que nasceu digital. Todo mundo que está nessa sala aqui é analógico. E a gente foi quem fez isso que vocês viram de mudança. Imagina quando entrar para trabalhar com a gente uma molecada com muito mais facilidade de mexer com isso aqui, porque os caras já saíram da maternidade mexendo no celular. Não, é verdade. Faz 15 anos que tem iPhone e já tem moleque daqui a pouco que está sentado nessa sala que já saiu da maternidade mexendo na coisa do celular. Não falta muito, não. E aí é esse tipo de coisa que eles fazem. Essa história me marcou muito há 5 anos, porque na época eu tenho 2 filhos e eles tinham praticamente a idade dessas crianças. Aconteceu nos Estados Unidos. Tinha um moleque de 8 anos e uma menina de 5. Eles estavam em casa, não tenho a menor ideia de onde estavam os pais, mas eles sabiam onde estava a chave do carro e o tablet. Fica a dica para quem tem criança em casa. O moleque foi lá, pegou o tablet, pegou a chave do carro, entrou no tablet, entrou no YouTube e escreveu: como dirigir? Parece o vídeo que explica. Ele pega o tablet e deixa na mão da filha, da irmã dele, de 5 anos. Senta a menina do banco do passageiro. Quem está vendo o vídeo que explica como dirigir é uma menina de 5 anos. Que fala para o irmão de 8 o que ele tem que fazer. Ele faz. Dirige 2,5 km, chega no McDonald's, pede um hambúrguer no drive-thru, o atendente toma um susto, chama a polícia e a gente fica sabendo da história. Esse moleque não tem mais 8, ele já tem 13. E com um detalhe, já está acelerando. E essa história tem 5 anos. Essa aqui tem 5 meses. O moleque que dirige agora tem 4 anos. Imagina o susto do guarda. É verdade que esse aqui bateu o carro, mas enfim. Imagina o susto do... Eu não sei nem como ele alcança o pedal. O susto do guarda na hora que... Ele vê o negócio, desce. Aí desce um moleque de 4... Essa história é verídica, né? Desce um moleque de 4 anos de pijama e descalço. Foi exatamente o que aconteceu. Para fechar, o que eu quero dizer com isso aqui tudo? Próximos anos. Olho vivo, chance do Brasil, o ano que vem, ter um desempenho muito melhor do que as pessoas estão imaginando e, particularmente, os ativos brasileiros têm um desempenho muito melhor. Possível, muito longe de ser certeza, chacoalhadas possíveis no meio do caminho. Próxima década, probabilidade gigante dos ativos brasileiros terem um desempenho bem melhor do que as pessoas imaginam. Terceiro, grandes transformações ligadas à questão ambiental, à questão de energia limpa, grandes oportunidades. Mercado de crédito carbono. Que mais? E chacoalhadas mais comuns. Quando a gente tem mais transformação, tem mais mudança. Quando tem mais mudança, tem mais reajustadas de preço. Aproveitem para fazer os movimentos, não nas euforias, e sim depois dos grandes ajustes que barateiam os ativos. E o mais importante disso tudo, depois vem comemorar comigo, que é o que eu quero que aconteça. Obrigado, gente, parabéns. Espero que vocês tenham próximos anos. Obrigado. De grandes resultados. Muitíssimo.